gente, hoje eu vou começar um vídeo um pouquinho diferente, tá? Eu quero que antes de vocês verem o vídeo, eu quero que vocês se inscrevam aqui no canal, tá? Só se inscrever aí, gente, rapidinho. Se inscreva no canal, dá um likezinho no vídeo, tá? Deixa sua opinião no final do vídeo também. E que vocês me sigam nas minhas redes sociais, tá? Que seria o Instagram, que é JulianaAS14, tá bom? Lá vocês conhecem um pouco da minha vida, um pouco da minha rotina também, né? E como vocês tanto me pediram, né, sobre o Facebook, porque tem muita gente que não consegue ver os vídeos pelo canal do YouTube, então eu também criei a página no Facebook, tá? Histórias com a Ju também a página. Então vocês vão lá e me seguem também na página do Facebook para vocês também ir acompanhando os vídeos, que agora vai sair direto, né, na página do Facebook também, tá bom? Então, Instagram JulianaS14 e Facebook Histórias com a Ju. Não se esqueça de se inscrever aqui e de me seguir nas minhas redes sociais, ok? Então vamos lá pro vídeo pra gente não perder muito tempo. Bom, eu nasci, né, e fui criada no interior, uma cidade bem pequenininha. Meus pais trabalhavam numa fazenda, né, que tinha ali na cidade. Era uma fazenda ali bem conhecida, né, pra gente, como a cidade era bem pequena, então aquela fazenda, por ser uma das maiores que tinha, era bem conhecida. Eles trabalhavam juntos. Então, todo dia, quando eles iam, né, trabalhar, ele deixava eu e meus dois irmãozinhos, que são gêmeos, na casa dos meus avós. Da minha casa para a casa dos meus avós era basicamente uns 20 minutos andando, porque as casas não eram muito próximas uma da outra, sabe? Até porque era mais mato e tal. Então, meus pais acordavam cedo, né? Pegavam gente e levavam gente para casa dos meus avós. Eu costumava dizer que o único lugar que a gente tinha de diversão era a casa deles, dos meus avós, por quê? Lá, meu avô era muito brincalhão, né? Meu avô gostava muito de estar ali brincando com a gente. Ele fez um balanço pra gente com um pneu gigante, né? Numa árvore. Então a gente ficava ansioso, sabe? A gente acordava já naquele pique eu poder ir pra casa da minha avó, ir pra casa dos meus avós, porque ali era um lugar que a gente tinha de diversão. E a maioria das vezes a gente até chorava pra poder voltar pra casa, porque meus pais iam buscar a gente não queria voltar pra casa. E eu lembro que quando eu tinha uns 7 anos de idade, basicamente, a minha avó veio adoecer. Ela adoeceu, né, ficou ruinzinha. E nisso quem ficou cuidando dela foi meu avô. Na época não tinha esse negócio de remédio, farmácia e tudo mais. Então, os meus avós, eles sempre, né, faziam os remédios deles com folha, com planta, com algum tipo de mato. Então os remédios deles era isso. Não tinha negócio de remédio. Remédio mesmo era só em um hospital que era bem longe dali. Meus irmãos tinham por volta dos seus 4, 5 anos de idade. E eu com meus 7. Então, eu, querendo ou não, ajudava, né, meus avós a tomarem conta dos meus irmãos. E minha mãe também, né, achou melhor passar até mais tempo ali, né, com meus avós, por conta da minha avó que estava doente. Então, eu comecei a ficar mais na casa dos meus avós do que de costume, do que o normal, né? E eu lembro que teve um dia que eu tava brincando ali, né, no quintal com meus irmãos, e tava empurrando meus irmãos no balanço e tal, e meu avô me chamou e falou que era pra gente ir buscar mato, né, aquelas folhazinhas pra poder fazer o remédio da minha avó, né, fazer o chá da minha avó. E nisso ele me chamou, mas só chamou só eu, não chamou meus irmãos. E ele falou para meus irmãos ficarem ali brincando que a gente já voltava. E eu fui com meu avô, até porque meu avô sempre foi, né, aquele avô, né, que todo mundo gostava. E nós fomos andando um pouquinho, né, era um pouco distante, onde meu avô foi buscar essa folha, esse mato para fazer o chá da minha avó. E na volta, eu lembro que meu avô parou assim numa árvore, sabe, debaixo de uma árvore bem grande, assim. E tinha uma sombra enorme e tal. E meu avô parou ali e falou assim, vamos sentar aqui pra gente descansar um pouco. E aí ele tirou a camisa, ele andava sempre com chapéu, sabe, aquele chapéu grande. Ele tirou o chapéu, tirou a camisa e forrou a camisa assim no chão, debaixo da árvore. E nisso, tava um sol de rachar mesmo, tava muito sol, né, tava muito sol. E eu tava suada, tava um pouco cansada. E eu sentei ali do lado do meu avô. O meu avô sentou meio que se encostou assim no tronco da árvore. E eu lembro que eu tava com um vestido florido, né?
amarelo, meio que amarelo, até o joelho. E meu avô falou, minha filha, tira esse vestido, tá calor, essa suada, tira esse vestido pra você se refrescar mais e tal. E eu falei, não, avô, não quero não, tá bom. Ele falou, tira o vestido. Eu sempre obedeci meus avós, sabe? Eu nunca confrontei meus avós, eu sempre fui muito obediente. Então, pra mim, aquilo ali foi uma ordem, eu tirar o vestido. Então, eu tirei o vestido e fiquei só de calcinha ali. Mas também, sabe, eu fiquei um pouco desconfortável. Eu não tinha costume de ficar de calcinha, sabe? Assim, nem no vestido dos meus pais eu tinha esse costume. Então, eu fiquei um pouco desconfortável, né? Fiquei assim meio que me tampando. Eu tinha 7 anos de idade, mas com 7 anos de idade a gente já começa a sentir alguns desconfortos, né? Quando a gente não tá acostumado com um certo tipo de coisa. E aquilo ali foi uma delas. Eu fiquei um pouco desconfortável com a situação, mas tá bom, né? E aí, meu avô sentou ali, começou a conversar comigo, contar histórias e tudo mais. E eu lembro que o meu avô, ele começou a passar a mão em mim, sabe? Tipo assim, passando a mão no meu peito, coisa que peito que eu nem tinha, né, gente? Eu era criança, tinha 7 anos de idade. Então não tinha peito nenhum. E ele começou a passar a mão em mim, foi descendo, sabe, a mão e tal. E eu comecei a ficar muito desconfortável com a situação. E assustada também, sabe? Nunca tinha acontecido aquilo. Então, pra mim aquilo ali não era normal. Então meu avô pediu pra me tirar a calcinha. E eu falei, não, avô, não quero tirar. E ele começou a insistir pra me tirar a calcinha. E mais uma vez eu obedeci. Mais uma vez, pra mim, aquilo ali era uma ordem. Então, eu tirei a calcinha. E nisso que eu tirei a calcinha, eu lembro que meu avô começou a passar a mão, sabe, na minha vagina. E eu não tava gostando da brincadeira, então eu pedi pro meu avô parar. E ele falou que você tava fazendo carinho em mim, você tava brincando comigo, mas eu não tava gostando daquilo, sabe? Eu lembro que ele abriu a calça dele, sabe? E eu lembro que ele abriu a calça dele, né, o zíper da calça dele. E aí ele colocou o negócio dele pra fora, sabe? Ele colocou o negócio dele pra fora e eu nunca tinha visto aquilo, então aquilo pra mim era estranho, era nojento. E ele pegou e meio que veio pra cima de mim e meio que me deitou assim, sabe? Na camisa onde ele tinha forrado, na camisa dele, e começou a passar o negócio dele, sabe? O pênis dele na minha vagina. E eu comecei a falar, vô, para, eu não tô gostando dessa brincadeira. E ele não falava nada, ele só continuava. Ele começou a tentar penetrar em mim. E eu comecei a chorar, falando que tava me machucando, que tava doendo. E ele tentando. E eu comecei a entrar em desespero, comecei a chorar muito mesmo. E eu comecei a pedir pra ele parar, que tava me machucando. Eu falei, vô, tá me machucando, por favor, para, tá me machucando. E eu lembro que ele saiu assim de cima de mim e fechou o zíper dele. E meio que me levantou e eu falei, eu não gostei da brincadeira, eu não quero mais brincar disso. E ele falou, tá bom, você não quer mais brincar disso. Me desculpa, eu não vou mais brincar disso com você, tá? Tá bom? Você só não pode contar isso pra ninguém, é só um segredinho nosso, tá bom? E eu falava, tá bom. E ele, a todo tempo, né, no caminho, eu fui quieta, fui calada. Eu não sabia o que tinha acontecido, sabe? E eu não tinha nem coragem, sabe, de olhar mais pra cara dele. Ele foi no caminho todo falando um monte de coisa pra mim, que aquilo era um segredo nosso, que ele estava fazendo carinho em mim, que era só uma brincadeira, que não ia fazer mais aquela brincadeira comigo e que não era pra me contar pra ninguém, porque se eu contasse a minha avó ia ficar muito chateada comigo. E aí eu fui, né, voltei pra casa deles, né, dos meus avós, e chegou lá, eu fiquei totalmente calada na minha, não queria brincar. E eu fiquei o tempo todo ali do lado da minha avó. E nesse dia que meus pais foram lá buscar meus irmãos, eu ia ficar lá pra poder, né,
ficar ali com a minha avó também, se caso ela precisasse de algo e tal. E eu não quis ficar, eu quis ir embora pra casa. Meus pais, né, deixaram eu ir pra casa, eu fui pra casa com eles. E no outro dia, quando a gente ia voltar pra casa da minha avó, eu já não queria mais voltar. Eu já não queria ficar perto do meu avô. E eu comecei a chorar, pedindo pra não me levar, que eu ficaria em casa sozinha, mas que eles não me levassem pra casa do meu avô, que eu não queria mais ir pra casa do meu avô. Eu queria ver minha avó, eu queria ficar com a minha avó, porque eu era muito apegada à minha avó, mas eu não queria ir pra casa do meu avô, não queria ficar perto dele, sabe? E minha mãe começou a falar, não, para de palhaçada, para de bobeira, vai sim pra casa dos seus avós, você tem que ficar com a sua avó e tal. E eu comecei a entrar em desespero, falando que eu não queria, mesmo assim meu pai me pegou e me levou chorando pra casa dos meus avós. E no meio disso tudo eu já tinha mudado completamente o meu comportamento, eu tava muito quieta na minha, sabe? Eu fiquei totalmente perdida, não sabia o que fazer, eu não sabia se contava com meus pais, então eu não sabia o que fazer, foi passando várias coisas na minha cabeça. E depois disso, toda vez que meu avô, ele tinha uma oportunidade, ele viu a oportunidade de eu estar sozinho no lugar, ele chegava, ele passava a mão em mim, ele passava a mão na minha vagina, ou então ele apertava o meu bumbum, ele botava a minha mão na parte íntima dele, fazia eu segurar aquele negócio dele. E o tempo foi se passando e as coisas foram cada vez mais piorando, sabe? Eu já não tomava mais banho na casa dos meus avós, com medo de eu estar ali pelada tomando banho e a qualquer momento ele entrar no banheiro e fazer alguma coisa comigo, ou tentar, sabe, me machucar igual ele tentou a primeira vez. Porque ele não conseguiu, sabe, penetrar, ele não conseguiu fazer a penetração, mas ele tentou de todas as formas. Então aquilo doeu, aquilo me machucou e aquilo ali ficou na minha cabeça. Então qualquer coisa que fizesse ele ter uma oportunidade de estar sozinho comigo, eu evitava o máximo. Então eu ficava o tempo todo ali com meus irmãozinhos, ou então eu ficava com a minha avó. Eu já não brincava mais ali sozinha no quintal, nada do tipo. Porque eu tinha muito medo do meu avô. Eu tinha muito medo, às vezes chegava do nada e tipo, me colocava no colo e eu tentava meio que sair, sabe, na frente dos meus irmãos que não entendiam nada, entendiam muito menos que eu, né, sobre aquilo ali. Então ele me colocava ali sentada e ficava, sabe, me roçando ali na parte íntima dele, sabe? E eu sentia aquele negócio duro e aquilo me incomodava tanto, sabe? Tanto, mas eu tinha muito medo de contar aquilo com meus pais e acabar que minha avó viesse a falecer ou algo do tipo por conta de mim. Então eu não contava, eu só sofria com aquilo ali sozinha, mas eu não era mais a mesma criança, sabe? Eu mudei completamente. Toda vez que era pra voltar para casa dos meus avós era um desespero, fora do normal, e meus pais não percebiam aquilo, entende? E graças a Deus, a minha mãe, ela engravidou novamente. Eu falo que foi isso que me salvou, porque por ela ter engravidado, ela não ia mais trabalhar com meu pai. Então ela ficava em casa, não tinha mais a necessidade de a gente ir pra casa dos meus avós, entendeu? A não ser que fosse para visitar. Mas quando era pra gente visitar, minha mãe também ia e eu não desgrudava da minha mãe, eu não saía de perto da minha mãe. Se a mãe fosse pra cozinha, eu ia atrás. Todo que minha mãe tivesse, eu ia atrás dela, justamente para ele não ter oportunidade de fazer alguma coisa comigo. Então aquilo ali que me salvou, entende? Acredito que se a mãe não tivesse engravidado, eu ia crescer com aquilo ali, até eu não aguentar mais, eu não sei, só Deus sabe o que poderia acontecer. E aí depois disso, nunca mais meu avô teve a oportunidade de ficar sozinho comigo, porque quando eu voltava para ir lá na casa deles, era sempre com meu pai e com a minha mãe, ou com a minha mãe só. Então, graças a Deus, né, graças a essa gravidez da minha mãe, eu saí, né, daquele inferno que eu estava vivendo ali na casa dos meus avós. Hoje eu tenho 32 anos de idade, eu tenho duas filhas, né, duas meninas, uma de 4 e outra de 6 anos de idade. Eu converso muito com elas, sabe, muito com elas, sobre a parte íntima delas, que é só, além de mim, ninguém toca, além de mim, ninguém pode mexer
entendeu? E se alguém vier mexer, que é para elas falarem, que é para elas pedirem ajuda, porque se eu tivesse, como eu falei, se eu tivesse talvez tido essa orientação dentro de casa, eu não tinha passado por aquilo ali calada, sozinha. Eu não ficaria sofrendo e remoendo isso comigo até hoje. Porque até hoje eu carrego isso comigo, eu não contei isso com meus pais, né? Meus avós não são mais vivos, nem minha avó e nem meu avô, né? Mas até hoje eu não contei isso pra ninguém, sabe? Eu não tive coragem de chegar para meus pais e contar isso. Mas o que eu posso fazer hoje é evitar com que minhas filhas um dia venham passar por isso. Fala, galera! Gente, trago mais uma história aqui, né, de abuso infantil. E mais uma vez o abusador é do âmbito familiar, é de pessoas, né, de uma pessoa que ninguém imagina que possa fazer isso, né? Então, eu sempre deixo aqui, né, bem fixado, né, no meu canal. Prestem atenção no comportamento do filho de vocês. Os pais não tiveram essa tal atenção do comportamento da filha quando ela simplesmente entrou em desespero quando foi para voltar para casa dos avós, que era um lugar que ela gostava muito de ir, que ela gostava muito de ficar, que às vezes até chorava para não voltar para casa. E do nada ela entra em desespero porque não quer ir mais para casa dos avós. E os pais simplesmente não se atentaram a isso, porque isso foi um sinal. Talvez eles tivessem ido atrás e tudo mais, eles teriam descoberto o porquê dela não querer ter ido, né? Não querer ir para casa dos avós, que é um lugar que ela amava ficar. Então, preste atenção no comportamento de vocês. A criança, quando ela gosta muito de uma pessoa e ela não quer estar mais perto da pessoa, aconteceu alguma coisa, entendeu? Dentro de casa ela não teve realmente uma orientação. Se ela tivesse uma orientação dos pais dela, talvez ela poderia saber que aquilo que o avô dela estava fazendo com ela não era certo e ela poderia chegar até os pais dela por confiança, né, que ela tinha nos pais, porque os pais sempre vinham conversando com ela chegar e conversar, falar para os pais dela o que aconteceu, né, ou algo do tipo. Mas ela não teve isso dentro de casa, não teve, né, que sua parte íntima ninguém toca, ó, isso aqui só você pode tocar ou só a mamãe pode tocar. Se alguém tocar, você avisa para a mamãe, você fala para a mamãe. Porque, gente, a criança, quando ela não tem a segurança, né, os pais ali conversando, né, sempre orientando, ela passa por aquilo ali, e se ela sofreu algum tipo de ameaça, igual praticamente o que o avô dela falou pra ela foi uma ameaça. Ela levou aquilo como se, se minha avó vinha a falecer, e se eu contar e minha avó vinha a falecer, a culpa vai ser minha. Então é mais um peso, né, que a criança fica, né, aquilo na cabeça, é mais um peso, é mais um trauma que a criança passa. Então, galera, mais uma vez eu deixo aqui no canal, preste atenção no comportamento do filho de vocês, converse com o filho de vocês. E você conversando com o seu filho sobre isso, gente, sobre parte íntima que ninguém toca, se tocar aqui, ó, aqui ninguém toca, tá? A não ser eu, sua mãe ou você. Se tocarem, fala com alguém, pede ajuda. Se você fizer isso, você não vai estar incentivando sua filha a nada. Você só vai estar ajudando, se caso ele vier a passar por situação parecida, ele saber que ele pode vir e pode contar pra você o que ele tem que fazer. Ele tem que pedir ajuda pra alguém ou algo do tipo. Então, gente, eu deixo mais uma história de abuso. E se você está passando por situação parecida, ou se você conhece alguém que está passando por situação parecida, diz que sim, tá? Denuncie. Não deixe com que o abusador saia impune. Não deixe que ele venha fazer outras vítimas, tá ok? Então é isso, galera. Se você também tem qualquer história para me contar, seja ela qual for o tema, me manda mensagem no direct do Instagram, curta, comenta, compartilha. E se você não for inscrito no canal, gente, aproveita e se inscreve, tá bom? Beijo, beijo e até a próxima.